apaixonar e agarra a vontade de lutar. E por onde andares na viagem, não pares, não canses de falar a esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar, e a vida que Ele pode nos dar. Esta vida aventureira, meu grande apóstolo, Deus é fiel, é a saída, a solução verdadeira para esse povo de realidade cruel, esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar, e a vida que Ele pode nos dar. Esta longa jornada, tu verás que nada foi em vão. Onde quer que foste, Deus lá esteve e agiu com o poder de sua mão. Neste povo que pôde te ouvir, nesta gente que já sabe onde ir, neste povo que a fé recebeu em Jesus, pelo Espírito Olá, está começando mais um momento de estudo bíblico, estudos do PEN, com base no texto produzido pelo Departamento de Educação Cristã da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e hoje nós vamos estudar um terceiro estudo relacionado ao livro de Filipenses. Quem fez esse estudo foi o pastor Hernani Kuffel, sobre o tema Viver e Anunciar o Evangelho em qualquer situação. Olha que bacana, hein? Mas vamos lá, o pastor Hernani separou para nós alguns textos, nós vamos fazer a leitura desses dois textos indicados. O primeiro está no texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 30, onde nós queremos ler: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado,
seja por maus ou por bons motivos, por isso estou alegre e vou continuar assim. Pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem, e assim em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E, como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos, e saberei também que vocês, por meio da fé, que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês, pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. E agora então vamos ler um segundo texto sugerido pelo pastor Hernani Kufel, que é o texto de 2 Filipenses, capítulo 2, versículo 12 a 18. Então pegue aí, capítulo 2, versículo 12 a 18, onde nós podemos ler: Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio das pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir o orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês devem ficar contentes e se alegrar comigo. Então, até aqui a leitura dos dois textos indicados. Agora nós vamos ver o que o pastor Hernani Kufel escreveu para nós, a fim de nos orientar no nosso momento de estudo. E ele diz assim, um momento introdutório: vamos fazer um pequeno exercício. Parem um instante e reflitam. O que é mais importante na vida de vocês? Para que vocês vivem? Existe alguma razão especial para Deus ainda mantê-los aqui neste mundo? O que vocês acham? Por que a gente vive? Por que nós estamos vivos? Por que será que Deus
te preserva e te livra dos tantos quase eu morri que a gente às vezes diz, né? Tem algum motivo especial. Não pense você que você veio ao mundo, Deus não tinha o que fazer, então resolveu mandar você nascer neste mundo e sofrer. Não, tem um propósito todo especial na vida de cada pessoa, tá? Vejamos. Constantemente somos tentados a olhar para a nossa vida tendo como prioridade as coisas deste mundo. Somos igualmente tentados a medir o amor de Deus por nós e o nosso sucesso a partir dos parâmetros que o mundo nos oferece. Mas pensemos um pouco. Será que esses parâmetros que o mundo oferece podem ser usados para justificar a razão pela qual Deus tem mantido ou nos mantido aqui neste mundo? Será que isso que o mundo que nós vivenciamos é o parâmetro do nosso sucesso? Ou é o parâmetro para aquilo que Deus tem reservado para nós? Será que não é para a gente ser uma influência positiva no mundo? O que eu tenho às vezes visto, fazendo um comentário pessoal agora, que eu vejo às vezes as pessoas, em vez de ser uma influência positiva no mundo, elas são engolidas pelas influências do mundo, né? Tenho visto muitos cristãos se deixando abarcar pelo mundo, pelos seus prazeres, e esquecem da palavra de Deus. Inclusive na nossa congregação, muitos irmãos às vezes acham que ser cristão é concordar com tudo, é paz e amor, como se nada fosse errado. E aí como se a gente tivesse que concordar com tudo. Nós sabemos que não é bem assim, tá? Quando escreveu a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo estava na prisão, possivelmente em Roma. Conforme os parâmetros deste mundo, o apóstolo deveria sentir-se derrotado. Imagina, estar preso, né? Mas não é assim que ele se sente. Paulo está feliz, alegre e agradecido, pois embora estivesse preso, o evangelho estava sendo anunciado e a salvação eterna pela fé em Cristo Jesus estava sendo compartilhada. O texto bíblico que estamos nos propondo estudar hoje nos traz a resposta sobre o que de fato deve ser o mais importante em nossa vida. Vejamos, em Filipenses 1, versículo 27, nós lemos: o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Olha que coisa legal, vou repetir. O mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Firmado em Cristo e no Evangelho da Salvação, o apóstolo encoraja os cristãos de Filipos e a cada um de nós a ter alegria unido com Jesus. Filipenses 4, versículo 4, vamos ver o que nos diz lá? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você pode ler aí na sua versão ou no telefone. 4.4 diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. E saber que com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Isso é uma referência a Filipenses 4, versículo 13, que Paulo diz. Vejamos. Vamos dar mais uma lida na Bíblia para recapitular o texto que nós ouvimos há pouco. Vamos ler na Filipenses 1, versículo 12 a 14, onde nos é dito: portanto, meus queridos amigos, vocês me obedeceram. Opa, estou lendo o capítulo 2, desculpa. Vamos lá para o 1. Sabia que você estava atento. Valeu. Vamos lá. Meus irmãos, quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato para o progresso do Evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Quero que vocês saibam. Irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato para o progresso do Evangelho. Eu acho que isso é uma boa dica para que a gente possa pensar com carinho. Muitas vezes nos acontecem situações difíceis e a gente vê muitas pessoas praguejando, falando mal de Deus,
se queixando, mas se Deus fosse tão bom, não deixaria isso ou aquilo acontecer. Ou ainda algumas ousam em querer tomar o lugar de Deus e diz, mas se eu fosse Deus, eu não deixaria isso ou aquilo acontecer. Será mesmo? Será mesmo que a gente pode pecar contra o primeiro mandamento? Se julgar ser Deus? Quem fez isso não teve mais chance do arrependimento. Foi o próprio diabo. O diabo quis ser o próprio Deus. E ele não teve a oportunidade do arrependimento. Pense com carinho. Não vale a pena botar o nome de Deus em vão. Tá bom, gente? Seguindo aqui, então vamos ver o que aconteceu. Reflexão e debate, que tem sido padrão, assim, que normalmente os autores dos estudos têm feito. A pergunta que começa é, o que aconteceu? Que coisas foram essas? Essas coisas que contribuíram, então, para o progresso do Evangelho, né? A resposta está em Atos 16, versículo 16 a 40. Nós não vamos ler esse texto, mas lá nos é dito e nos conta todas as coisas que aconteceram e como que aconteceu, então, o progresso, né, da igreja, da pregação do Evangelho. Por que Paulo e Silas foram presos? Por que você acha que Paulo e Silas foram presos? O que faziam Paulo e Silas na cadeia mais ou menos perto da meia-noite? E aí? Tem uma referência lá a Atos 16, né? Agora reflitam sobre as seguintes questões. O que podemos aprender com essa atitude de Paulo e Silas? E agora? O que vocês acham? Mas para que você não fique sem resposta, eu vou fazer a leitura só para que a gente sinta o gostinho. Olha só, da onde eles têm alegria e o que eles estavam fazendo perto da meia-noite, lá na cadeia. E lá em Atos capítulo 16, do versículo 25 ao 26, nos é dito assim. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí, o carcereiro acordou quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido, então puxou a espada e ia se matar, mas Paulo gritou bem alto, não faça isso, todos nós estamos aqui. Um louvor a Deus fez com que as correntes quebrassem, as portas se abrissem, né? Olha que coisa maravilhosa, como é importante um louvor e as orações ao nosso Deus. Qual é a nossa reação e testemunho em meio aos problemas? Como é que nós encaramos a nossa vida de fé? Se nós olharmos, o apóstolo Paulo e Silas, eles estavam na cadeia, mas isso não fez eles dizer assim, bom, e agora vamos morrer aqui, se desesperar. Não, eles oraram a Deus, confiaram que Deus tinha um propósito na vida deles. Problemas são um empecilho para render culto a Deus? O que você acha? Claro que nos atrapalham. Sem dúvida, os problemas nos atrapalham, nos impedem de nós orarmos muitas vezes, nos tiram as forças, né? Mas acho que esse exemplo de Paulo e Silas deveria nos motivar a louvar a Deus. O lema da IELB que está este ano, diz assim: firmados em Cristo, vivemos e compartilhamos o amor cristão, como Paulo e Silas permaneceram firmados em Cristo enquanto estavam na cadeia, estavam na prisão, né? E como foi que compartilharam o amor cristão? Eles não podiam sair, entregar um panfleto, mas eles, por suas atitudes, inclusive salvaram a vida daquele carcereiro, né? E realmente assim transformou a vida desse homem, porque ele também acaba, se a gente ler lá, ele vai dizer assim, lá no versículo 25, 30, depois desse episódio, que Paulo diz,
não venha tirar a sua vida e tal. E ele diz assim: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E aí vem a resposta: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Crer em Cristo. Essa é a condição para ter a salvação. Bom, voltando à carta aos Filipenses, vemos que o apóstolo Paulo quer que os irmãos saibam que essas coisas iam acontecer de fato, ajudarem no progresso do Evangelho, pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daquele lugar ficaram sabendo que ele estava na cadeia porque era servo de Cristo. E mais, a maioria dos irmãos, vendo que Paulo estava na cadeia, tiveram ainda mais confiança no Senhor e tiveram cada vez mais coragem de anunciar a mensagem de Deus. Que coisa encantadora. Então, no dia que você tiver que ser preso por causa da sua fé, e é possível que isso aconteça logo, se você testemunhar a tua fé em todos os lugares, pois aonde a palavra de Deus é testemunhada, ali há uma transformação de vida, mas também ali há perseguição. Nem todo mundo concorda. Até mesmo dentro da igreja nós temos irmãos na fé que às vezes estão na igreja por aparências, né? Não por causa do Evangelho, mas deveria ser por causa do Evangelho, por causa da mensagem de Deus. Mais uma questão para debate. Vamos lá. Vocês já pararam para pensar que toda e qualquer situação das nossas vidas pode e deve ser útil para o progresso do Evangelho? Aí onde você está, será que não tem a oportunidade de você pregar o Evangelho, fazer uma oração, falar do amor de Deus, falar naquilo que Deus fez na sua vida? Claro que tem. Todos os lugares. Toma a liberdade de compartilhar que certa vez alguém me atacou na rua, me pegou pelo braço e disse assim: se você é pastor, me fale de Jesus, eu não quero morrer sem a salvação. Em outro momento, compartilhando aqui, alguém me ligou, eu estava ainda no meu estágio, e alguém ligou e disse assim: eu preciso de um local que possa internar alguém com problemas mentais, o meu filho tem esses problemas. Eu disse: não, nós não. Aí ele perguntou: vocês têm? Eu disse: não, nós não temos. Ah, muito obrigado. Eu consegui, disse: só um pouquinho, não desliga. E ele não desligou e eu disse assim: mas o que aconteceu? Posso te visitar? Nós não temos uma clínica, mas posso te visitar? E aí, eu fui visitar. E ele disse com todas as letras: eu ainda estava no meu estágio, tinha uma moto, peguei a moto e fui, não, até nem avisei ninguém, mas fui em outro município, a uns 30 e poucos quilômetros, e quando eu cheguei lá, esse senhor me disse assim: pastor, me chamava de pastor, se você não tivesse me chamado de volta ao telefone, não tivesse prestado atenção em mim, ali eu teria cometido suicídio. Porque o filho dele com 12, 13 anos teve uma queda do skate, bateu no meio-fio, teve um afundamento no crânio e teve sequelas, infelizmente. E ele já tinha ido em algumas ou várias igrejas e todos diziam que o filho dele estava com um demônio no corpo. E olha, judiaram esse menino. Horrores. Era uma criança de 10 anos, fazia 10 anos que ele então estava nessa luta com o filho dele, né? E ele disse assim: hoje eu ia tirar a minha vida, se não fosse vocês se preocuparem comigo. Então penso assim: aonde nós estamos, Deus nos coloca por algum motivo muito especial. Não desperdice as oportunidades, tá, gente? Eu falo assim com ênfase, mas não é no sentido de cobrar, não, mas dizer assim: aproveita o hoje. Amanhã nós não sabemos se vamos estar vivos, amanhã nós não sabemos se nós podemos levar um conforto para alguém, porque essa pessoa pode já ter perdido a vida. Então, do teu jeito, ou você acha que Deus te deu o teu jeito para que as pessoas não queiram te ouvir? Tem pessoas que precisam te ouvir do teu jeito, não o pastor. Também, mas não só o pastor. A gente acha muitas vezes: tudo é o pastor. Não, cada qual é chamado para ser servo de Deus e anunciar a mensagem. Bom, vocês sabem como podem aproveitar essas situações? Já conversamos um pouquinho, né?
Como situações boas que acontecem podem servir para o progresso do Evangelho? Como situações podem servir para o progresso, como as dificuldades, né, podem servir para o progresso do Evangelho? Pensem novamente na história narrada em Atos 16 e que serve de pano de fundo para o estudo de Filipenses 1. A perseverança ou a firmeza da fé no culto, no louvor, nas orações, as marcas da igreja cristã em Atos. E o gesto de amor e compaixão de Paulo e Silas para com o carcereiro. Eles salvaram a vida. Naquela situação foram fundamentais para o progresso do Evangelho. Quanto mais estivermos firmados em Cristo, vivendo o Evangelho e compartilhando o amor cristão com as outras pessoas, em toda e qualquer situação, mais nossa vida será usada para o progresso do Evangelho e a salvação das pessoas. E ainda aqui na sequência, né, o pastor Hernando Kufel ainda escreve: cada vez que foi alcançado por Deus, ou uma vez que foi alcançado por Deus e tendo compreendido o Evangelho da salvação por graça, pela fé em Cristo, o grande alvo da vida de Paulo era fazer conhecido este Evangelho da salvação. Olha só, os valores do reino de Deus preenchiam de sentido sua vida. E assim percebemos que, visto desta forma, situações que normalmente seriam preocupantes o fazem alegres. Várias vezes nesta carta somos ensinados sobre a alegria por causa de Jesus. Tá? Vejamos, na verdade nós estamos no meio do estudo que o pastor Hernani fez. É um estudo mais extenso. Eu vou dar a sugestão, vamos fazer a parte 2, a gente então finaliza hoje por aqui, tá? E aí a gente faz a parte 2 depois do estudo esse que nós estamos fazendo. Tá bom, gente? Tá dado o recado, e aí nós seguimos aqui, já começa uma pergunta, já fica essa pergunta no ar. Se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil? O que vocês acham? Ah, que sim. Mas enfim, vamos deixar o estudo, a segunda parte, para a semana que vem. Não perca. Eu sei que semana que vem, então acho que é Natal. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É dia 25, é dia de Natal, mas igual vai estar sendo oferecido esse momento de estudo. Lembrando que amanhã nós temos nosso momento de culto, às 18 horas, culto especial de Natal, de programação, hinos, louvores. Vai ser muito legal, venha, participe conosco de modo presencial, traga sua máscara, seu álcool gel, e assim a gente vai ter esse momento maravilhoso, tá bom, gente? Então fica esse convite para que você se organize neste sentido. Obrigado até aqui por sua companhia e retornamos então semana que vem com a parte 2 desse estudo maravilhoso que o pastor Hernani Kufel preparou para nós e nós estamos estudando ele. Tá bom? Vamos orar a oração da bênção, dizendo: o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Então tá, meus irmãos, fiquem com a última canção de louvor, de adoração, uma canção que vem lá da África hoje. Até mais.